Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News e o Paraná. Quarta-feira, nosso encontro com a Graciele. Obrigada, Graciele, bom dia. Obrigada, bom dia, bem-vindos. Bem-vindos a todos, bem-vinda a você também. Obrigada. Graciele agora já é até nossa parceira, já não é mais nem bem-vinda, né? A gente já está junto aqui. E hoje a gente programou, já anunciou, inclusive, né, durante essa semana, que nós vamos falar de um assunto que virou até moda, né? Que se fala muito, especialmente nos cursos de desenvolvimento pessoal, existem técnicas específicas, existem treinamentos específicos. Sim. Uma vez até eu já fiz um treinamento de 21 dias. A gente vai falar sobre gratidão. E parece algo simples, parece algo, né, até fácil, mas existe muita diferença, né, entre você ser agradecido e você ser grato. Como é que funciona na prática essa questão da gratidão? Sim, eu gostei até do jeito que você falou, né? Seja grato. E remetendo à minha empresa, né? Eu sempre falo, o meu hashtag é sou grato. Sou grato. E eu já estou informando duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou informando o nome da minha empresa e também o meu estado interno, que também foi uma descoberta para mim. E quando eu falo uma descoberta é porque faz muito sentido a gente saber a diferença entre um muito obrigado, né? E esse muito obrigado que é trivial do dia a dia, e ter o sentimento de estar grato, agradecido, de estar em estado de graça. Eu gosto de falar assim, estar em estado de graça. E quando a gente entende isso, realmente acontece uma mudança bem fundamental na vida e bem interessante. E eu descobri isso também no meu percurso e a partir da minha necessidade de ser reconhecida. Então foi muito bacana como eu cheguei nessa percepção do que é gratidão. Mas por que ser reconhecida? Como é que entrou aí a jogada? Então, bem legal. Eu adoro essa parte porque foi a virada da minha vida. Então, quando eu entrei por esse viés do conhecimento sistêmico, quando eu conheci as constelações, foi como se eu encontrasse um norte para minha vida. Eu comecei a estudar e as coisas começaram a fazer muito sentido. Pertencimento, a ordem, o equilíbrio, como essas nuances dessas leis nos envolvem e atuam na nossa vida. Eu achei isso incrível, mas ao mesmo tempo eu não conseguia emplacar isso em mim, não conseguia integrar isso em mim a ponto de ter a ação e o resultado que essas validações prometiam. E eu fiquei muito mexida com isso. Faz tanto sentido, e por que a minha vida não se mostra de uma maneira que eu me sinta bem? E esse reconhecimento, quando eu falo de reconhecimento, eu não me validava, porque eu não tinha os resultados que eu achava que uma pessoa deveria ter, uma pessoa como eu deveria ter. Então eu tive, como eu já falei nas outras lives, uma estrutura familiar que me apoiou, eu tive recursos de cursos, aprendizado, faculdade, tudo muito apoiado pela minha família. E como resultado na minha vida profissional, eu não me sentia nem realizada, nem reconhecida, nem por mim mesma, e eu não me sentia reconhecida pelos outros. E aí eu sempre me dediquei muito na minha compreensão. Eu queria entender por que eu não conseguia me sentir realizada, por que eu não conseguia validar aquilo que eu era. E eu sempre me colocava muito na autocrítica, e eu era muito exigente. E as pessoas falavam, meu Deus, mas você é muito exigente. E eu falava, não sou exigente, porque eu não estou tendo resultado. Se eu sou exigente a ponto de ter resultado, ótimo, se não é porque eu nem exigente estou sendo. E eu era muito, muito pontual nisso em relação a mim mesma, e isso acabava me destruindo, me acabava deixando numa situação pior ainda. E com o conhecimento eu fui entendendo que reconhecimento então que eu queria. O que significava o reconhecimento para a minha vida. E eu gosto de falar para todas as pessoas, as perguntas são importantes. O que significa isso que eu quero? Quem precisa te reconhecer?
quando essa pergunta veio, e veio a partir de uma terapeuta, ela falou para mim, quem é essa pessoa que precisa falar, sim, muito bem, eu estou, né, feliz por você, você está de parabéns. Aí pela primeira vez eu pensei sobre isso, eu nunca tinha pensado sobre isso. E quem é a pessoa, né? Cada um pode se perguntar, quem é a pessoa que você gostaria que tivesse na primeira fileira? Talvez quando você estivesse recebendo algo, né? O certificado, ou um prêmio, ou realmente um reconhecimento. Quem estaria na primeira fileira? Isso mexe com a emoção da gente. Cada um tem o seu. E aí eu pensei, e sim, eu pensei, eu gostaria que o meu pai estivesse lá. Eu queria que o meu pai falasse para mim, parabéns, filha, eu tenho orgulho de você, né? E quando eu me dei conta disso, eu me dei conta também que eu não fazia algo bem feito, olha a loucura, a ponto de o meu pai me dar os parabéns. E naquele dia eu decidi, tive uma decisão interna. Eu falei, eu vou fazer uma coisa tão bem feita e vai dar um resultado tão bacana que o meu pai vai ter vontade de falar, parabéns, filha, eu tenho orgulho de você. Só que o detalhe é o seguinte, o meu pai, ele não se expressa dessa maneira. Isso nunca ia acontecer. Nunca. Por quê? Ele sempre me reconheceu, ele sempre esteve do meu lado, ele sempre me apoiou, ele sempre foi um homem presente, consciente e trouxe muitas oportunidades. Essa era a maneira de ele dar o que ele tinha de melhor para nós. E eu queria o quê? Eu queria uma outra coisa. Eu queria que ele chegasse e falasse. E como eu vou querer uma coisa da pessoa que a pessoa não pode dar e que não é o jeito da pessoa? Então era uma frustração. E nesse processo de eu querer fazer uma coisa bem feita a ponto de ser reconhecida pelo meu pai, porque eu não tinha ainda entendido que não ia acontecer, mas isso me motivou eu comecei a pesquisar como eu faço para fazer uma coisa de uma maneira bem sucedida, como eu faço para eu ter sucesso naquilo que eu estou fazendo a ponto de ser reconhecida. Porque nessa fase da minha vida, eu já tinha feito todos os cursos, já tinha feito outro curso, eu já estava habilitada. Eu não conseguia pôr para fora aquilo que já estava dentro. E eu não entendia, eu ficava brigando com isso. E foi então que eu tive a grande sacada de entender o que era gratidão. Então, e esse olhar da gratidão, como eu falo assim, essa estrutura de olhar para a gratidão dessa forma, veio de um texto do Bert Hellinger. Depois eu até posso compartilhar o texto com vocês. É um texto que fala o que significa a gratidão e o que significa o ato de agradecer. E nesse texto diz mais ou menos assim, que quando nós recebemos algo e nós tomamos aquilo que nós recebemos e nós agradecemos por poder tomar, então nós realmente podemos tomar. Então você me dá algo e eu tô com esse algo aqui nas minhas mãos. E eu digo, muito obrigada, Carla. Quando eu digo muito obrigada, eu consigo integrar em mim aquilo que eu recebi. E quando eu consigo integrar com gratidão aquilo que eu recebi, aquilo que eu integrei e aquilo que eu realmente tomei, pode enriquecer as outras pessoas também. Então, o movimento de ser grato significa que eu tomo e aquilo cresce em mim a ponto de contribuir, aquilo que me enriqueceu, enriquece as outras pessoas também. E eu fiquei tão encantada, olha a coisa mais linda, eu fiquei tão encantada com essa definição de gratidão, era essa palavra que eu queria encontrar antes que Bert Hellinger trouxe, que eu pensei, descobri, eu não sou grata. Claro, eu não sou grata. Como eu não sou grata? Como que eu não sou grata? Eu sou uma pessoa tão boa.
Eu sempre falei muito obrigado para todo mundo. E agora eu tô identificando que, claro, eu não sou grata, porque se eu fosse grata, realmente, nesse sentido da palavra, nesse sentido desse conceito, eu já estaria transbordando para os outros o que eu tenho por dentro. E aí eu fui falar, tá, onde começa isso agora? Como é que faz, né? Eu até ia te perguntar, porque assim, você falou, eu falo muito obrigado. A gente cresce, né? Porque isso é faz parte da educação, um hábito da educação, né? Olha, diga obrigado, agradeça. Sim. E você não compreende exatamente por quê. É até automático, muitas vezes, né? E aí, quando alguém vem com toda essa questão, essa jogada da gratidão e tem que ser grato, né? Tem exercícios que você tem que fazer todos os dias, né? Seja grato e você agradece. Obrigado pela minha vida, obrigado por não sei o quê. Aquilo sai tão da boca para fora, né? É meio mecânico. Fala, nossa, mas tá, e agora, né? Igual você falou, você não conseguia perceber esse resultado. Não, porque não é diferente. Não que essas atitudes de gratidão, de escrever, isso dá um resultado. E dá um resultado sim, porque no momento em que eu paro e falo, eu já até fiz um grupo de desafio da gratidão, então a pessoa compra um pote e todo dia escreve 3 coisas pelo qual é grato e coloca dentro do pote da gratidão. Só o momento de eu sentar, pensar em 3 coisas boas a ponto de eu agradecer. E precisa ser autêntico, né? Pode ser qualquer coisa, mas precisa ser autêntico. Se for autêntico, funciona. Se for mecânico, não vai funcionar. Então, eu agradeço pelas flores. E eu posso escrever isso. Ou eu posso olhar para as flores, eu posso sentir o que as flores causam em mim. E aí eu falo, uau, nossa Deus, muito obrigada pela natureza, pelas flores. Eu tô envolvendo aquela percepção no sentimento, na emoção. Você tá exercitando, né? Isso, perfeito. Exercitando o movimento da gratidão. É diferente de eu olhar, eu agradeço pelo ar que eu respiro, eu agradeço pelas flores, eu agradeço pela minha mãe. Não sentiu nada, não vai ser efetivo. Não significa que não seja verdade, né? Que a pessoa realmente esteja agradecendo e seja grata. Mas o legal da gratidão é a experiência, sentir essa emoção. A experiência, você realmente sentir. Eu gosto de dizer muito que o aprendizado se dá pelo sentimento e pela emoção. E não só o aprendizado, tudo na vida se dá a partir desse movimento interno. O que é que move as pessoas a ter os resultados, os bons resultados? É o nível de vibração que eu tenho, é a frequência da vibração que eu estou informando. Se eu me emociono, se isso mexe comigo, isso me causa um sentimento de satisfação, eu me sinto, eu expando na hora. E o universo faz a leitura dessa expansão. E eu vou ter mais disso que eu estou sentindo, que eu estou emocionando, que eu estou informando. O tempo todo, 24 horas por dia, 365 dias por ano, a gente está nesse movimento de troca de informações. Então, quer dizer, a gente consegue exercitar e consegue desenvolver e chegar a esse sentimento de gratidão. Sim, e é possível a partir da compreensão. Eu gosto muito de dizer que o conhecimento liberta, que o conhecimento e a compreensão, eles passam a nos dar segurança. E a segurança, ela é muito essencial para a gente experimentar a fé. Então, muitas pessoas vivem mais no medo do que na fé. Por quê? Porque não tem a compreensão de como utilizar o recurso que vai dar a segurança a ponto de experimentar a vida com fé. É um outro ponto bem bacana para a gente conversar, esse despertar para a fé. Porque é totalmente diferente daquele estigma da religião. É outra coisa. A gratidão também é diferente daquele estigma da educação. É diferente. É uma experiência que traz potência. Então, o que eu entendi com a gratidão? Quando eu me dei conta, então, cara, eu não estou sendo grata? Se eu não estou tendo sucesso com aquilo que eu já sei, onde eu não estou sendo grata? Onde está esse furo que eu não vi até agora? Se eu sempre agradeci, né?
E aí eu fui voltando e comecei pelos meus professores. Quem foram as pessoas que me trouxeram o conhecimento sistêmico? Né? Da onde que veio isso? E eu fiz uma retrospectiva, eu fiz uma linha do tempo e fui identificando e cheguei na primeira pessoa, né? Quem me apresentou, quem fez a minha primeira constelação, onde eu encontrei conhecimento, onde eu fui obtendo mais informações. Foram pessoas. Uhum. E eu tinha agradecido, mas eu não tinha interagido com aquele movimento de estar grato realmente. Nossa, olha só, a pessoa me chamou, nossa, a pessoa veio lá de outra cidade, lá do Rio Grande do Sul para cá, olha o percurso que ela fez, olha o movimento para trazer para mim uma coisa tão importante. Nossa, toda a minha gratidão, como eu sou grata. E aí eu vivenciei o sentimento da gratidão. E depois muitas outras pessoas passaram pela minha vida até me trazerem onde eu estava naquele momento. E quando eu vou olhando para isso, sim, cada vez que eu me lembro disso, eu estou agora falando para você num movimento de gratidão a todas essas pessoas. Porque esse sentimento, quando você experimenta, ele realmente se torna algo concreto, praticamente físico. Então, né? é como se eu pudesse realmente tomar aquilo que eu recebi da pessoa. E quando eu tomo com gratidão, aquilo que eu tomei se torna pleno em mim, a ponto de eu enriquecer as outras pessoas com aquilo que já me enriqueceu. Então, esse movimento é o fluxo da vida. É o fluxo da vida, é o fluxo da vida. O tempo inteiro, 24 horas por dia. Aí, vamos voltar, né? Onde é que inicia o fluxo da vida? A gente já falou algumas vezes disso, né? A gente volta de novo os olhares para os pais. Fundamento. Qual é o fundamento da nossa existência? Qual é o milagre da nossa existência? O milagre se fez a partir de um homem e de uma mulher. Eu falo a matrix da humanidade todos vêm a partir de um homem e de uma mulher. Por enquanto é isso. É a matrix da humanidade. Não tem como vir de outro lugar. Ah, mas e os bebês de proveta? Da onde que veio a informação? O óvulo, o espermatozoide? Inicial, né? Da onde que veio a possibilidade? De um homem e de uma mulher. Então, a nossa inteireza, a nossa disponibilidade, a nossa existência é a partir desse encontro. Sem objeções. É um homem e uma mulher. Acabou. Aceita que dói menos. Então, você até comentou o seguinte, de que a gente vai sendo grato, volta, né? E vai sendo grato, foi grato aos professores e tal. Hoje é mais fácil a gente ser grato àqueles que nos proporcionaram coisas boas. E como que a gente lida quando as experiências são ruins? Existe como também ser grato a isso? Sim, a grande sacada é a gente perceber que o universo é o universo da polaridade. O que significa isso? Tudo na vida existe um polo positivo e um polo negativo. É a natureza da existência aqui também. Se tem alguma coisa ruim, tem uma polaridade positiva. E é esse o grande despertar. Se a coisa tá boa, ótimo. Tem uma polaridade que conduziu para essa virada. E a vida é assim. Ela é vivenciada na polaridade do mais e do menos. E a gente traz isso para o bom e para o ruim. Tudo aquilo que é ruim, uma experiência que é ruim, precisa ampliar o olhar e encontrar onde está a polaridade contrária, porque é ali que está aquilo que eu vou ter a oportunidade de trazer para uma experiência positiva. Então, trazendo isso para um fato real, né? E claro que esse olhar é enriquecido com a postura sistêmica, porque nós conseguimos compreender que se você causou um mal para mim, eu não me relaciono com você, por exemplo, e com ninguém na face da Terra, eu não me aproximo com quem eu não tenha uma afinidade a partir da minha frequência. E nós todos temos no nosso
na nossa existência, no nosso campo de informações, todas as informações nossas pessoais e do nosso sistema. Então, algo em mim me aproxima de algo em você. E talvez justamente aquilo que você me traz como uma experiência ruim é sim uma oportunidade de resolver algo, talvez da minha própria experiência pessoal ou da minha transgeracionalidade, porque é assim. Então, o que uma pessoa precisa para poder ser grata por aquilo que é uma coisa ruim, desafiadora ou algo, né? Como você disse, uma experiência, né, ruim. Primeiro, autorresponsabilidade. Né? Sair do padrão de ser vítima de uma circunstância. Não existe vítimas de circunstâncias, existem as pessoas certas nos lugares certos o tempo todo. E para isso, para eu ter esse olhar, eu preciso assumir a responsabilidade. E eu adoro o Ho'oponopono por causa disso. Quando eu conheci o Ho'oponopono, quando eu estudei o Ho'oponopono, eu entendi o que é autorresponsabilidade. Por quê? Porque a autorresponsabilidade é uma premissa fundamental para quem pratica o Ho'oponopono. Porque o Ho'oponopono é uma técnica que nós fazemos para dentro. Não, eu não faço Ho'oponopono para Carla, eu faço Ho'oponopono para Graciele e para os sentimentos da Graciele. Eu não vou fazer Ho'oponopono para fora, não tem necessidade. Até posso fazer, mas se eu fizer para dentro, já resolveu. Já resolveu. E o que é o Ho'oponopono, senão eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito? Sou grato. Sou grato. E a frase sou grato diz, eu reconheço, eu integro e eu experimento o mais a partir disso. Né? Então, é preciso ter muito pontual, está muito bem decidido a autorresponsabilidade dentro de uma pessoa para ela tirar algo de bom de um fato ruim da vida. Porque todas as experiências desconfortáveis, todas as experiências ruins trazem algo fundamental para o meu próprio desenvolvimento. Eu jamais seria a pessoa que eu sou se eu não tivesse lidado com tudo o que aconteceu na minha vida, com as coisas mais trágicas, desafiadoras. Com as coisas mais desafiadoras. Cada coisa que aconteceu na minha vida me trouxe aqui exatamente onde eu estou. Cada decepção com um relacionamento, por exemplo, cada desafio de não me sentir capaz, cada fato, cada porta trauma, que se fechou, cada coisa me trouxe um passo adiante. Então, como eu consigo tirar proveito de algo ruim? Se eu tenho esse conhecimento que mesmo ruim me trouxe me possibilita um aprendizado, então eu agradeço. Mesmo que seja desafiador, agradece. Qual que é o próximo passo depois da gratidão? Eu integro aquilo que eu recebi e eu posso fazer algo com aquilo. É o mesmo movimento da coisa boa. Uhum. Se eu rechaço, se eu falo, Deus me livre, eu quero que você suma da minha vida, você só me trouxe conflito, você me fez sofrer, eu estou violando o pertencimento, então eu estou excluindo. Lembram da lei sistêmica que nada pode ser excluído, que tudo pertence. Eu excluo e eu me separo da possibilidade de fazer algo com isso. Quer dizer, não tem opção de não quero ser grato, não quero olhar, não tem essa opção. Porque vai martelar mais ainda. Quem ficar nessa opção está na vítima. A gente não tem ideia, tá? E isso não é só para fora que eu tô falando para dentro, também tô falando aqui para mim, do quanto nós nos comportamos como vítima no decorrer de 24 horas. Tô falando de mim também. Piscar o olho, a gente tá num padrão de vítima de novo. E quando eu não quero olhar, o que eu tô falando? Eu sou escravo daquilo, porque eu vou ter que lidar com o desconforto que aquilo tá me causando. E eu prefiro morrer do que olhar para minha mãe. Eu prefiro morrer do que reconhecer alguém. E eu tô falando sério, porque o câncer, essas doenças mais avalassadoras, elas representam um excluído. E muitas vezes esse excluído é a mãe.
Se eu estou excluindo a mãe, se eu não consigo olhar a mãe, eu tenho gratidão pela vida? Blá, blá, blá. Posso até falar que eu tenho, mas não tem. Não tem, porque esse é o fundamento da gratidão. Então, eu volto e vou lá no primeiro viés. Esse primeiro viés, que é a conexão com a vida, é o mensurador dos meus resultados. Então, se vocês que estão ouvindo essa nossa conversa estão insatisfeitos em alguma área da vida, faça uma pergunta. Onde eu perdi? Onde eu desvinculei desse movimento natural que é a expansão? Bert Hellinger diz: todas as pessoas nascem para ser felizes, prósperas e saudáveis. Todas, sem distinção. Todas, todas, todas. Se isso é a minha natureza perfeita e se todas as pessoas são divinas na sua essência, onde eu perdi esse movimento natural em direção à expansão? E também uma dica para quem está em casa, de repente, a pessoa tem dificuldade de sentir gratidão, né? Ou por uma coisa ou por várias coisas. O que ela pode fazer? Como começa? Muito bom. Começa com aquilo que é fácil. Comece com aquilo que é fácil. Comece com aquilo que tem ao teu entorno que te traga felicidade. Hoje até você comentou, eu me senti tão feliz com o meu gatinho e eu comecei a sentir gratidão porque eu tenho esse gatinho e ele me dá esse conforto. É isso, é começar com aquilo que é, né? O que eu tenho ao meu entorno agora, cada um pode olhar agora no seu entorno e você pode olhar e falar assim, isso realmente me deixa feliz. Né? Eu não consigo pensar agora em agradecer algo que não me está trazendo felicidade, para começar, tá? Depois a gente aprende até a agradecer a casinhaca. É porque assim, a gente começa, tem o princípio de vou agradecer a vida, agradeço ao ar que eu respiro, só coisas grandes. Começa com coisinhas, né? Começa com o pequeno. Essa aqui é a avó da Moana e para mim ela tem um significado bem importante, que ela traz a sabedoria da minha ancestralidade, dos meus avós, dos meus bisavós. E quando eu olho para ela, eu fico muito feliz. Então eu olho para ela e eu falo, nossa, que informação gostosa, sou tão grata por isso. E realmente, o que acontece? Eu me sinto mais feliz e mais grata. O universo lê. Lembra aquilo que eu falo, física quântica. O universo vai lendo o tempo todo. O universo vai me dar mais motivos para eu ter a mesma experiência. Então eu vou sair ali na porta e talvez a Rô fale assim, ela falou pra mim semana passada, olha só, eu tava ali no mercado e tinha uma pessoa vendendo morangos e eu trouxe pra você, porque eu sei o tanto que o morango faz sentido pra você, o tanto que você gosta de morango. O morango é uma ferramenta do Ho'oponopono de purificação, tá? Só pra contextualizar um pouco. Então eu fui grata aqui e daqui a pouco o universo fala mais motivos para você ter a mesma experiência. Quase uma corrente do bem. É inevitável isso, é inevitável. Aí eu falo, ai, que porcaria, pelo amor de Deus, como alguém pode gostar de uma coisa dessa? O que eu fiz? Daqui a pouco ela fala assim, eu até vi uma mulher vendendo morango lá na frente do mercado, mas sabe, pra mim isso não faz sentido nenhum. Olha, deu, hã? É automático, eu vou ter a experiência, eu vou ter a contraposição daquilo que eu estou oferecendo. Você vibrou. Eu experimentei assim. Gratidão, eu vou experimentar isso como uma realidade. Co-criador, sabe aquela palavra co-criador? Então a gente precisa trazer para a vida real, para um vocabulário que cabe para todo mundo, que significa ser co-criador, acabei de falar. A pessoa, não, co-criador, imagina que alguém vai conseguir co-criar a própria realidade, isso aí é uma coisa louca da cabeça de quem inventou. Não, é só se observar, é só se perceber. Então, na medida que eu experimento a gratidão, eu elevo a vibração. Na medida que eu rejeito o que está acontecendo, na medida que eu rechaço aquilo que está no meu entorno, independente do que seja, e eu rechaço pelo julgamento, né? Claro, eu vou ter um resultado proporcional. Então, a maior sacada é entender o que significa gratidão. E a gratidão é a frequência da prosperidade.
Percebe? Então, eu falo, nossa, muito obrigada. Nossa, eu tô tão feliz que você tem vindo aqui, que você tem me dado a oportunidade de fazer esse trabalho aqui. E eu experimento isso de uma maneira autêntica. O que pode acontecer para mim? Não tem como mensurar o desdobrar desse estado dessas de gratidão. Ondas, né? Que vão carregando. Que vai informando. E eu vou receber uma outra oportunidade. E a vida vai se desdobrando dessa maneira. Então, cada um pode começar a experimentar isso de uma maneira autêntica. E pequenininha, né? Como você disse. Então, começa com poucas coisas, né? Vai desenvolvendo. Agradece, dá o sentimento do filho ali pertinho, um abraço, né? Quem não gosta de um abraço, uma criança, né? Sentiu aquela emoção, nossa, que obrigado, que gratidão e tal. E aí você vai multiplicando. Vai multiplicando isso. E o detalhe é a autenticidade do movimento. E a autenticidade, ela se mostra pela emoção que causa. Né? Então, precisa ser um movimento autêntico, porque o universo ele não tem filtro. Então não adianta ele lê falar, pelo sentimento, não pela palavra, muito né? obrigada, viu, Carla? Você é tão legal. E eu tô aqui, ó, legal nada, Muito. ela é uma chata. E aí o universo não tá lendo o meu legal aqui, porque ele lê a experiência fisiológica que acompanha o que eu tô dizendo, né? Então isso é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. E muito mais simples também, porque é um movimento de começar a se perceber. E detalhe bem bacana, você falou antes da contraposição de e quando não tem uma coisa legal, o que eu faço? Quando acontece uma coisa ruim, como eu faço para agradecer isso, né? E aí uma coisa que é bem legal as pessoas fazerem é olhar no entorno e começar a perceber o que é que te traz felicidade e o que não te traz felicidade. Então a gente pode organizar a nossa casa, o nosso ambiente a partir dessa percepção também. E aí eu não vou pegar, eu não gosto desse daqui, eu vou jogar no lixo porque isso aqui é uma porcaria. Se está aqui, ou qualquer outro objeto que está na minha casa, está por um motivo. Então eu reconheço a importância disso, eu tomo aquilo que isso representa e falo sim, até agora serviu, eu agradeço, mas agora isso não precisa mais estar aqui, eu vou dar um destino para isso. Se for um objeto que você não gosta, que não te dá alegria, pense em alguém que talvez pudesse servir, leve para um brechó para vender. Às vezes você até ganha dinheiro com aquilo que para você não traz felicidade, porque pode ter uma outra significância aos olhos de outra pessoa. Né? Então, olhe no entorno e perceba o que te traz felicidade, porque às vezes a gente fica alimentando também esse estado interno de nem conseguir agradecer, de realmente ingratidão, porque a gente está sendo impactado por muita informação limitante que está ao redor. Você tem um tapete feio, né, que você já não gosta, ou que traz uma lembrança ruim, né, e tá ali o tempo todo se olhando, mas você olha, não tira. Tipo, por que ficar alimentando uma informação que te traz para baixo? E muitas vezes a gente fica num transe e não vê. Então agora é um awake, é um acordar. Mensurem o que está acontecendo na vida, agora mesmo. Então, meu relacionamento está bacana, não está bacana? Que nota que eu dou? Se eu pôr gratidão, como eu faço para pôr gratidão dentro desse âmbito? O meu trabalho. Meu trabalho está um saco, eu não aguento as pessoas, é horrível. Como você pode transformar aquilo pensando nessa gratidão bem sutil? Né? Como está a tua mesa? Tem alguma coisa que te traz alegria na sua mesa? Assuma a responsabilidade. Percebe? Como a gente entra num estado de vítima e autorresponsabilidade, que a gente sai da autorresponsabilidade num piscar de olhos. Quer dizer, dá para fazer isso então o tempo todo. Aquele exercício, a gente até comentou antes, esse exercício de escrever e de agradecer, é válido também? Sim, super, super. Mas aí se você se propor a utilizar esse recurso, eu até recomendo que a pessoa pegue um pote, escreva pote da gratidão, deixe num lugar que você visualize rápido quando você chegar em casa, e quando for fazer, experimente de uma forma autêntica. Em 3 dias você vai sentir uma coisa que você talvez nunca tenha experimentado antes, mas escreva autenticamente o que você está experimentando.
né? Olhe para as pessoas que estão ao teu entorno e diga, eu sou grata pro meu marido por causa de quê? Eu posso até estar chateada com ele, mas ele não é a chateação, ele é uma pessoa cheia de qualidades, cheia de defeito. E o que eu vejo nele? O que me encantou nele? Então eu começo a escrever que eu sou grata por aquilo que me encanta e não reclamar por aquilo que não presta. Vítima tá na reatividade reclamando. Autorresponsabilidade fala, eu reconheço a inteireza dele, eu reconheço quem ele é e eu posso sim ser grata, muito. E aquilo que não é uma coisa que me faz bem ou que me irrita, está sendo uma oportunidade de eu lidar também com a minha irritabilidade. Eu me desenvolvo quando eu aceito aquilo que eu estou recebendo. Eu vou aprender a lidar. Você falando assim, dá a impressão que às vezes a gente dá mais importância para aquilo que nos incomoda do que para esse movimento de gratidão. Porque assim, talvez é tão natural, né? Ele tá ali mesmo, né? Eu tenho uma casa bonita mesmo, e você esquece de ser grato. Dizer a importância da pessoa e não do Isso. Será que a gente troca às vezes essa ordem? Então, o que eu gosto de comentar também, e eu tenho observado, é que nós funcionamos muito a partir... a gente tem muito impactado por uma coisa ruim que acontece durante o dia. Então você acorda, você está saudável, você está com recursos, você tem roupa para vestir, você tem uma cama que te acolheu, você tem um carro para ir trabalhar, você tem um trabalho, você recebe dinheiro do seu trabalho, você tem um marido, você tem filhos e tal. Aí no final do dia, fura o pneu do carro quando você está indo para casa. Você chega em casa e fala o quê? Que merda, olha o que me aconteceu, olha que desgraça, estragou meu dia. Aí você vai para essa vibração de ingratidão e sim, faz sentido que é ruim quando estoura o pneu do carro, mas faz sentido trocar tudo o resto que aconteceu de bom por um movimento que foi, 20 coisas boas e uma ruim. Você vai falar do quê? Da porcaria. Só que é uma tendência nossa, uma tendência que está no inconsciente coletivo, porque muita informação limitante, e quando nós não estamos presentes e conscientes no aqui e agora, nós somos sim tomados pelas informações do inconsciente coletivo. É da natureza humana isso também. Então a gente precisa saber que a gente está dentro desse contexto e sendo impactado por esse inconsciente coletivo, onde a maioria das pessoas não tem consciência pelo conhecimento, e sim pelas memórias e pelos condicionamentos que experimentou até hoje. Então, existe uma possibilidade de a pessoa assim, ela olhou ao redor, ela fez exercício e tal, e ainda assim ela não consegue sentir a gratidão, talvez por algumas coisas ou por tudo. Existe aí então talvez um bloqueio sistêmico? Claro, sim. Então, eu percebo que eu sou grata, eu percebo que eu me alegro com as plantas, com a vida, com a natureza, com o passarinho. E eu percebo que eu até me alegro com o meu trabalho, mas em um âmbito o negócio não anda, parece que eu estou sempre devendo, parece que eu não consigo fazer. Eu sou disponível para as pessoas, eu ajudo muito as pessoas, eu sou uma pessoa boa, por que a minha vida ainda assim não vai para frente? Porque é uma coisa que eu me perguntava também, por que se eu sou boa acontece coisa ruim na minha vida? Porque eu não tenho tudo aquilo que eu gostaria de ter. E aí a gente vai percebendo que sim, nós fazemos parte de um sistema e que nesse sistema tem muitas informações. E até ontem teve uma constelação aqui e eu comentei isso no final. Uma pessoa perguntou, e uma mãe que tem depressão pós-parto, o que acontece com o filho, né? E aí eu fiquei pensando nessa pergunta, porque a gente não responde a partir do intelecto, a gente responde sempre a partir de um contexto. E aí eu falei, mas o que aconteceu com essa mãe que teve depressão pós-parto? Ela teve conexão com a própria mãe? Ela falou, sim, ela teve uma conexão e a mãe sempre cuidou, sempre esteve presente, mas não faz sentido ter uma mãe presente e daí a pessoa experimenta uma depressão pós-parto. Aí a gente amplia mais. E como foi a conexão dessa mãe com a avó? E aí a pessoa pode me falar assim, não, a mãe perdeu a mãe dela quando tinha 3 anos de idade. Então,
essa experiência de dor que eu sinto aqui, ou de tristeza, ou de não tanta desenvoltura com a vida ou sucesso, está atrelada ao vínculo de amor interrompido dessa avó e dessa mãe que não puderam estar conectadas por causa de uma tragédia, talvez. Então, esse é o olhar sistêmico que a gente abre mão do julgamento, porque a gente não sabe o que tem atrás da pessoa, a gente não sabe o que conduziu a pessoa até aqui. Mas não é porque você não sabe que aquilo não te influencia. Exatamente. E influencia tanto a pessoa que está vinculada nesse sistema, quanto eu que estou julgando. Se eu julgar, se eu olhar, por isso que o julgamento é tão impactante e o não julgar é uma tarefa extremamente difícil, mas é extremamente compensador. Porque quando eu julgo, eu me envolvo na comunidade de destino daquela pessoa. Porque eu não vou julgar algo que não esteja em ressonância com a minha própria verdade. Então, autorresponsabilidade de novo, porque o julgador sempre vai estar num lugar de vítima. Todo momento que eu abrir a boca para julgar algo, eu estou sendo vítima. É diferente de constatar, de observar. Se eu observo e constato algo, eu não entro na emoção pejorativa da dor ou da irritação ou da indignação. Então eu preciso mensurar o que vem junto com a observação. Quando eu observo, constato algo, vem uma reatividade junto ou vem um estado interno pacificado? Essa é a grande diferença, a grande jogada. E essa inteireza em abrir mão de julgar e constatar vem da qualidade dessa primeira conexão com os pais. E a gratidão também tem a ver com julgamento, né? Claro. Porque se eu julgar que aquilo não é bom, ou se eu julgar que aquilo era... Eu não vou agradecer. Lógico, se eu julgar que eu merecia, quer dizer, ali eu já perdi o exercício. Já desconectou. Entende? Então, o que é precioso em tudo isso? Quando a gente fala de gratidão, nós precisamos sim experimentar essa gratidão para cá, para a vida, em relação a tudo, mas o primeiro viés que vai me trazer disponibilidade para me conectar com a gratidão de uma maneira que vou enriquecer a mim e também aos outros, é essa conexão fundamental com os pais. Então, a gente volta para o que é fundamental novamente. O fundamental de absolutamente todas as pessoas. Não existe isso funciona para você e não funciona para mim. Uhum. Isso é a natureza humana. É a natureza humana e isso precisa ser conhecido, isso precisa ser do conhecimento de todas as pessoas. Porque sim, eu acredito que o mundo pode ser mais feliz, pode ser mais pacífico e as pessoas possam experimentar a felicidade independente daquilo que significa felicidade. Se para mim a felicidade, como a música do Vitor e Léo lá, moro num lugar, numa casinha, inocente no sertão. Se isso é minha felicidade, ótimo. Se é ter uma mansão e um carro importado, ótimo também. Não tem diferença. A experiência da alegria, da satisfação e da gratidão é a mesma para o pescador e para o dono do iate. Claro. Né? A experiência. E vai, se cada um for grato, né? Porque se o dono da mansão não for grato, não vai significar fazer efeito. Vai ter um buraco. Quer dizer, vai ter tudo e não vai ter nada. Então, a palavra gratidão, ela está na moda porque ela realmente é importante. Mas não adianta falar, é preciso sentir. A experiência que é o fundamental. E quando você sente, a sua vida muda. Aí o universo te responde na medida da experiência sentida. Que bom. Que lindo, né? Lindo mesmo. Gente, ficaram com dúvida com relação à gratidão? Tem alguma experiência que de repente quer compartilhar, quer saber mais? Tem dificuldade em desenvolver isso porque realmente não é algo fácil. As constelações estão abertas, os atendimentos individuais também. Sim, né? Está disponível, os grupos. Os contatos, os grupos por WhatsApp. Então, entre em contato, mude, né? Não tem necessidade de viver uma vida limitante. De viver uma vida limitante. Ninguém tem essa... Todos nasceram para experimentar a felicidade, a saúde e a prosperidade, independente do que isso signifique para cada um. De ser bem-sucedido. Todo mundo nasceu para ser bem-sucedido. Inclusive, esse é o desafio da Grato. Né? Te ensinar a ser grato e realmente ter uma vida feliz. Muito obrigada, gente. Obrigada, Até Carla, a próxima quarta-feira. Obrigada.